A tomada amigável de Cuba, um novo ayatolá à beira da morte e outras notícias interessantes e agradáveis. Sob ameaça de invasão ou do sequestro do principal comunista cubano, ao estilo do rapto de Maduro, a Ilha dos Idiotas Livres foi oferecida uma alternativa. Quer saber qual? Espere alguns minutos e você vai descobrir. O Irã decidiu fazer a coisa mais idiota que se poderia imaginar. Na verdade, não dá para inventar nada mais idiota do que isso. Não são palavras minhas, essa é a opinião de vários especialistas internacionais. Mas vamos começar com rumores não confirmados sobre o destino do novo supremo governante do Irã, o líder supremo e semideus, filho do anterior semideus Ayatollah Ali Khamenei, que, aliás, é de origem azeri. Mas isso não fez diferença para os 20 milhões de azerbaijanos que vivem no Irã. Não fez nem frio nem calor, ou melhor, na verdade, ficou mais frio. Assim como para os georgianos na União Soviética sob Djugashvili. Ele mesmo, Iosif Vissarionovich, o homem de aço, diferente do homem Molotov e do homem pedra, Kamenev, e de outros Felixes de ferro, Edmundovichs, Dzerzhinskis, que, segundo rumores, eram amantes de Vladimir Ilyich Lenin, a quem chamava carinhosamente de Lenotka, e, aliás, também de Maxim Gorky. Ambos o chamavam de docinho, mas tudo isso são boatos, boatos e piadas e informações não confiáveis. Agora já está confirmado que o novo ditador do Irã foi ferido, possivelmente seus ferimentos são críticos e ele pode permanecer no poder apenas por alguns dias. O presidente Trump, ao comentar a situação, sugeriu que terá o mesmo destino do pai. Essa informação ainda não foi confirmada pelas agências de notícias internacionais, mas Israel e um dos principais canais de televisão do Irã informaram sobre, então, o bombardeio. Bem, isso foi logo no primeiro dia, sim, no qual o novo líder ficou ferido. Ou seja, ele se feriu antes de virar líder. História complicada. Eles mataram o pai dele, mataram a mãe dele, mataram a esposa dele, mataram o filho dele. E agora, após 10 dias da campanha aérea mais destrutiva que o Oriente Médio já viu, o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, talvez já esteja morto. Como sabemos disso, se até agora Reuters e outros seguem em silêncio? A mídia estatal iraniana o chama de Jambash. Esse é um título persa concedido aos feridos em guerra. E aí está toda a questão. Ninguém o viu, nem uma vez. Nem em frente às câmeras, nem em uma única foto, nem em nenhum vídeo se dirigindo ao seu povo. O homem que supostamente está liderando a República Islâmica através da crise mais séria desde 1979 é ele mesmo um fantasma. E o mundo inteiro agora se pergunta se esse fantasma governa de um bunker ou de um túmulo. É compreensível. Podemos bem sentir empatia por ele como seres humanos. Mas 35 mil manifestantes mortos a tiros que sem armas lotaram as ruas do Irã. É por eles que eu pessoalmente sinto mais compaixão. E ele é filho do Ayatollah Khamenei. O nome dele é Mojtaba Khamenei. Ele participou disso diretamente. O novo líder é ferozmente contra a aproximação com o Ocidente e qualquer acordo de paz. Ele apoia totalmente o desenvolvimento de uma rede de organizações terroristas na região. Mojtaba trabalhou com o falecido Soleimani na criação de uma rede de terror global. Ele é um combatente ativo contra o sionismo, ou seja, ele quer destruir o Estado judeu. Do rio ao mar. Sangue, sangue, sangue judaico. Mojtaba é mais radical do que seu pai. Está ligado então à guarda revolucionária. Bem, é isso. É a própria guarda, sim. E está manchado pela repressão aos protestos. Ele faz parte da ala mais dura ou cruel do regime. Você ainda sente pena dele? Por muitos anos influenciou a decisão do pai de reforçar a linha agressiva anti-ocidental. Sua eleição é um gesto em direção aos Estados Unidos. Nós não vamos nos render. Bem, como diz Trump, ele não vai governar por muito tempo. Então, no primeiro dia desta guerra, 28 de fevereiro, as tropas americanas e israelenses lançaram cerca de 30 bombas na residência do líder supremo em Teherã. Como resultado do ataque, morreram Ayatollah Ali Khamenei, sua esposa, o ministro da Defesa, o chefe do Conselho de Segurança Nacional do Irã e cerca de 40 outros altos funcionários do regime.
Todo o sistema de defesa antiaérea iraniano, incluindo os complexos S-300 e Bavar-300 e 73, não conseguiu interceptar nenhuma dessas bombas. Resposta efetiva 0. Mas aqui está o que não sabíamos na época. Mojtaba Khamenei, o segundo filho mais velho do Ayatollah, estava supostamente naquele complexo quando as bombas caíram. A esposa dele morreu. De acordo com relatos do iNet News e do The Times of Israel, membros de sua família imediata, incluindo possivelmente seu próprio filho, também morreram. A inteligência israelense concluiu até o meio desta semana que Mojtaba sobreviveu, mas ficou ferido. Quão graves foram os ferimentos? Ninguém sabe, ou pelo menos ninguém fala. Isso nos leva aos eventos do fim de semana. Após vários dias de discussões internas, durante os quais, aliás, Israel literalmente bombardeou o prédio onde a reunião de especialistas deveria acontecer. Em Qom, a televisão estatal iraniana anunciou que Mojtaba Khamenei foi eleito o terceiro líder supremo do Irã. Lembre-se, o segundo foi morto literalmente algumas horas após sua nomeação. Mas o próprio anúncio foi, para dizer o mínimo, estranho. Não houve vídeo, foto, mensagem de áudio ou qualquer contato com Mojtaba. A Assembleia dos Especialistas, ou melhor, o que restou dela, fez uma declaração. Os apresentadores da televisão estatal leram isso no ar. E aqui, e isso é um detalhe muito importante, os meios de comunicação estatais chamaram Mojtaba pelo título honorário de Jambaz. E em persa, Jambaz significa literalmente aquele que arriscou sua vida. Então, esse é um título que o regime reserva exclusivamente para aqueles que foram feridos em combate. É algo parecido com chamar alguém de condecorado com a medalha Coração Púrpura. Você não usa essa palavra à toa. Você não usa isso no sentido figurado. Se a mídia estatal iraniana o chamou de Jambaz, é porque ele sofreu ferimentos físicos como resultado daqueles ataques. Então vamos pensar no que isso significa. É muito irônico. O novo líder supremo do Irã, o homem que deve demonstrar força, que deve unir uma nação sob bombardeio, que deve comandar a Guarda Revolucionária Islâmica e manter o regime, literalmente se desintegrando sob fogo, não mostrou seu rosto ao próprio povo nem uma única vez nos últimos 10 dias. Lembre-se do que Trump disse no início da semana ao ser questionado sobre o substituto de Khamenei. Ele afirmou, praticamente citando, que não sabia. A maioria das pessoas que pensamos já morreu. We had mine are dead. Há outro grupo, mas, segundo relatos, eles também podem estar mortos. Acho que uma terceira onda está chegando e em breve não restará ninguém. Isso não é apenas uma piada, isso é uma mensagem. E o ministro da Defesa de Israel deixou isso ainda mais claro. Ele declarou publicamente que qualquer líder nomeado como sucessor de Khamenei se tornará um alvo inequívoco para assassinato, independentemente de quem seja e de onde esteja escondido. Mas como agora fica claro, o fato de Mojtaba não ter sido visto desde aquele primeiro bombardeio que destruiu completamente sua família pode indicar algo totalmente diferente, algo muito mais catastrófico, para esse regime que já está desmoronando. Uma história incrível. Mas a história sobre quem o Irã decidiu atacar, que vou contar em breve, é ainda mais absurda. Então Mojtaba está ferido. No primeiro dia da guerra, no primeiro ataque aéreo, ao que parece. Nunca apareceu em público. Nunca apareceu na televisão. Não gravou nenhum vídeo depois de ter sido escolhido. É tão fácil encurralá-lo. Gravar um vídeo no iPhone. Um iPhone americano, naturalmente. Embora odiemos os Estados Unidos, usamos iPhones americanos. E enviar pela internet para a televisão. Mas nem isso foi feito. Por quê? Ele está vivo mesmo? Ele está tão ferido que nem consegue falar 10 palavras? Ou o quê? Ou alguém governa em nome dele? Uma pessoa ou um grupo? Mas se escondendo, digamos, mas usando o nome dele, a legitimidade dele para ter base para dar ordens. E claro, para que eles mesmos não fossem mortos. Israel já provou isso. Eles podem alcançar qualquer pessoa em qualquer lugar de Teherã. Mataram Khamenei Sênior em casa e o futuro chefe do Estado-Maior, novo líder supremo. Ele foi morto com um golpe no coração de Teherã há apenas alguns dias. E é isso que temos agora. Um regime que está praticamente decapitado. O líder supremo ferido está ou morto, ou à beira da morte, ou escondido. Qassir está lançando mísseis em nome dele, mas ninguém pode confirmar que ele está dando as ordens.
A ala presidencial, liderada pelo presidente Pezeshkian, já fez um pedido público de desculpas aos países vizinhos pelos ataques iranianos, o que é uma prova impressionante de que os pragmáticos dentro do regime já estão buscando maneiras de sair dessa situação. Enquanto isso, partidários da linha dura redobram esforços, lançando tudo o que tem, parecendo os últimos suspiros de um exército moribundo. E agora chegamos ao ataque esquizofrênico do Irã contra, acredite se quiser, a Turquia. A OTAN intercepta um míssil balístico voando em direção à Turquia. O que há de novo na região? Sim, infelizmente isso está bem longe daqui. Fica no sul da Turquia, perto de Gaziantep, mas esse já é o segundo incidente em uma semana que acontece aqui na Turquia. E vale ressaltar que após o incidente anterior que o Irã negou, os turcos foram muito francos. Eles disseram: vocês sabem, talvez possamos fechar os olhos para isso uma vez, mas se acontecer de novo, aí já é outra conversa. Esse incidente é uma repetição. Então, depois da primeira vez, acho que foi há cerca de uma semana, os turcos disseram: isso foi uma vez, talvez por acaso, mas se acontecer pelo menos mais uma vez. Bem, o que eles e a Turquia vão fazer, eles não disseram, mas o ataque, aliás, é contra um país da OTAN. Se a Turquia declarar que exige a participação de toda a OTAN em resposta, então os países da OTAN serão obrigados a atacar o Irã. Quais podem ser os motivos desse ataque? Foram feitas muitas suposições, mas nenhuma delas parece sequer racional. Só mesmo no Irã existe tanta bagunça e confusão que a mão esquerda não sabe o que a direita está fazendo e coisas do tipo. Ou quem lançou esses 2 mísseis, bem, nós não sabemos se vieram da mesma unidade ou de unidades diferentes. Então, quem lançou isso quer que a guerra acabe logo e que o regime caia. Por isso ele ou eles, sabendo que os mísseis seriam abatidos, tentaram envolver todos os países e regiões nessa luta contra o Irã. Então, pessoalmente, eu acho que os mísseis na Turquia, bem, lá no Bahrein, nos Emirados, tudo isso são tentativas de lidar com o regime dos ayatolás, transformando o conflito de Israel e dos Estados Unidos contra os fanáticos iranianos em um conflito de todos os vizinhos contra um regime opressor, agressivo e sanguinário. Chamamos de regime dos ayatolás, sim. Bem perto dos Estados Unidos, em uma ilha a 80 quilômetros da Flórida, estão os netos de Castro e Che Guevara, que há muito tempo já deixaram de lado a Revolução Mundial e vivem às custas da opressão do seu povo empobrecido. Cuba é um campo de concentração, de onde, de tempos em tempos, os prisioneiros tentam fugir e mesmo que muitos sejam capturados ou se afoguem no mar durante essa travessia, ainda assim, sabe, 80 milhas é bastante longe. Até 2 milhões, cerca de 2 milhões de cubanos chegaram às abençoadas praias e vivem nos Estados Unidos. Isso é cerca de 20% da população da ilha, onde em vez de almoçar, cantam canções revolucionárias. O dinheiro da venda da cana-de-açúcar, rum, charutos, níquel e cobalto vai principalmente para satisfazer as necessidades da liga governante. Cuba também exporta médicos, eles formam muitos médicos e, por assim dizer, depois os enviam para vários países em troca de dinheiro, além de pessoal médico e seguranças. Interessante, né? A administração Trump está preparando um possível acordo econômico com Cuba, que pode marcar uma reviravolta nas relações entre os Estados Unidos e Cuba, segundo um relatório de Francesca Chambers do Estados Unidos Today. 2 fontes familiarizadas com os planos da administração disseram ao jornal que o relato oficial veio de pessoas próximas ao acordo, às negociações. Que o acordo com Havana já está quase pronto, embora os prazos exatos e os detalhes ainda permaneçam desconhecidos. O acordo pode incluir o afrouxamento das restrições de viagem para americanos à capital cubana, além da ampliação da cooperação econômica entre os países. O suposto acordo representa uma reviravolta inesperada na estratégia dos Estados Unidos em relação à ilha comunista. Além disso, os Estados Unidos capturaram o líder venezuelano Nicolás Maduro e interromperam o fornecimento de petróleo da Venezuela para Cuba, e muitos analistas acreditavam que Washington poderia aumentar a pressão sobre Havana para promover uma mudança de regime. Em vez disso, as autoridades parecem estar explorando uma estratégia baseada em alavancagem econômica e concessões nas negociações. De acordo com o relatório, a discussão sobre um possível acordo incluiu parceria econômica nas áreas de portos, desenvolvimento energético e turismo.
Os Estados Unidos também levantaram a possibilidade de suspender parte das sanções contra Cuba como parte de um acordo mais amplo. Outro elemento que está sendo considerado é uma saída política para a liderança cubana. Segundo relatos, durante as negociações foram discutidos cenários que permitiriam ao presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e aos membros da família Castro permanecerem na ilha durante o período de transição para laços econômicos mais estreitos com os Estados Unidos. O acordo também pode aliviar as restrições para que americanos viajem a Havana, mudanças que a Casa Branca pode implementar sem a aprovação do Congresso. Essas medidas poderiam reviver o turismo e os investimentos na economia cubana em dificuldades, além de ampliar as oportunidades de negócios para empresas americanas. O presidente Donald Trump insinuou publicamente sobre as negociações em andamento nos últimos dias. Falando diante de líderes da América Latina na cúpula Escudo América no sábado, Trump sugeriu que as dificuldades econômicas de Cuba tornaram seu governo mais disposto a negociar. Cuba está à beira do colapso, disse ele. Eles não têm dinheiro e não têm petróleo. Não há mais petróleo. Ele também confirmou que o secretário de Estado, Marco Rubio, está conduzindo discussões com autoridades cubanas. Eles querem tanto fechar um acordo, disse Trump, acrescentando que, na sua opinião, o acordo pode ser alcançado muito rapidamente. A Casa Branca recusou-se a fornecer mais informações sobre as negociações e encaminhou os jornalistas às declarações públicas do presidente. Um possível acordo seria mais um marco importante na longa e complexa história das relações entre os Estados Unidos e Cuba. Na presidência de Barack Obama, os Estados Unidos avançaram para normalizar relações com Havana. Obama flexibilizou as restrições de viagens, de comércio e restabeleceu os laços diplomáticos. Já Trump, em seu primeiro mandato, reverteu essas medidas, restaurando restrições mais rígidas para viagens e atividades comerciais com a ilha. No entanto, fontes próximas à administração disseram ao Estados Unidos Today que a estratégia atual de Trump é significativamente diferente da abordagem anterior de Obama. Eles afirmam que agora Trump tem muito mais alavancas de influência após as recentes ações dos Estados Unidos na Venezuela, além de uma campanha mais ampla de Washington para restaurar sua influência no hemisfério ocidental. A administração também aumentou a pressão sobre as autoridades cubanas nos últimos dias, incluindo um aviso de que os Estados Unidos podem buscar acusações criminais contra membros do governo cubano, assim como foi feito com Maduro. Os bastidores das negociações parecem estar se desenvolvendo por meio de uma série de contatos diplomáticos discretos. Aliás, as conversas estão acontecendo, curiosamente, com o neto de Raul Castro, o Raulito Castro. Bem, lá ele parece ser uma espécie de representante informal da família Castro. A Casa Branca não confirmou essas negociações, mas altos funcionários do governo também não as negaram. Trump sugeriu que viagens entre Estados Unidos e Cuba podem em breve ficar mais fáceis. Durante um evento na Casa Branca na quinta-feira, ele disse a Jorge Mas, que é dono do clube Soccer Inter Miami e filho de imigrantes cubanos, que o empresário em breve poderá visitar a ilha sem permissão especial. O que isso significa? Bem, isso significa o fim da exigência especial. Você não vai precisar da minha aprovação, brincou Trump. É só voltar de avião. A discussão sobre Cuba acontece num momento em que os Estados Unidos buscam reconstruir o cenário político da América Latina. Trump apresenta a situação em Cuba como parte de uma transformação mais ampla após as turbulências políticas na Venezuela. À medida que alcançarmos uma transformação histórica na Venezuela, também aguardamos ansiosamente as grandes mudanças que em breve virão para Cuba, disse Trump. Ele também disse aos líderes da região que alguns deles, em particular, o incentivaram a lidar com a situação na ilha. 4 de vocês disseram, na verdade, vocês poderiam nos fazer um favor e lidar com Cuba, declarou Trump. Apesar do otimismo público da administração, bem, eu diria o seguinte, eu questionaria o quão próximas as duas partes estão de concluir um acordo. Analistas observam que ainda permanecem questões importantes sem solução, incluindo quais concessões os Estados Unidos podem exigir em troca do alívio das sanções ou da ampliação da cooperação econômica. Trump também sugeriu que outras prioridades da política externa podem adiar o anúncio final desse acordo. O presidente declarou recentemente que deseja encerrar a campanha militar dos Estados Unidos no Irã antes de voltar totalmente sua atenção para as negociações com Cuba. No entanto, Trump expressou confiança de que o acordo pode ser concluído rapidamente assim que as negociações avançarem. Nossa atenção, disse ele, está agora concentrada no Irã. Talvez Marco tire 1 hora de folga e feche um acordo em Cuba. 1 hora de folga.
Se o acordo for finalmente concluído, ele pode se tornar uma das mudanças mais significativas nas relações entre os Estados Unidos e Cuba em décadas, e potencialmente reconstruir todo o nosso relacionamento com os camaradas cubanos. Que nós vamos, silenciosamente, bem devagar, depois, de acordo com o tratado, ir tirando da ilha. Então, ao mesmo tempo, está acontecendo uma aproximação dos países latino-americanos na luta conjunta contra o tráfico de drogas, contra os traficantes. A transformação da Venezuela, possíveis mudanças em Cuba, pressão sobre o México e, saindo da região, forte pressão sobre o Irã e seus aliados, Rússia e China. Trump ainda tem 3 semanas antes que a opinião pública dos Estados Unidos comece a reagir negativamente à guerra no Irã. Eles já não estão muito animados, mas por enquanto isso não dura muito. Se acabar rápido, todos vão ficar entusiasmados. Em seguida, até o início de junho, Trump deve se preparar para pressionar a China antes do encontro com Xi e provavelmente até 4 de julho iniciar processos de grande repercussão sobre o revoltante. Esses fatores influenciarão significativamente as eleições em novembro deste ano e determinarão a política dos Estados Unidos tanto internamente quanto externamente. Então, asseguro a vocês, de hoje até o próximo março, abril, maio, junho, julho, nossa vida estará repleta de notícias. Notícias de várias frentes, mas todas elas decisivas. Notícias que determinarão o nosso destino. Não se esqueçam dos sininhos. Aperte, simplesmente aperte. Consequências maravilhosas virão depois que você apertar esses sininhos. Quanto mais pessoas ativarem as notificações, mais o vídeo deste canal se espalha. E mais uma coisa. Para os patrocinadores, colocamos vídeos extras que os outros ou não verão de jeito nenhum ou verão mais tarde. O direito da primeira noite é dos patrocinadores por $4 por mês, é agradável e útil para você, e consequentemente para nós e para o canal também. Todo mundo sai ganhando. Até logo!